Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da PagMenos. Estão presentes a senhora Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração, o senhor Mário Queiroz, CEO, e o senhor Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Patriciana Rodrigues, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Patriciana, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro call de resultados da PagMenos, agora como empresa listada na Bolsa, na B3. Estamos todos muito felizes por mais esse marco. Eu queria aproveitar esse início do call para me apresentar um pouco. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Patriciana Rodrigues, estou como presidente do conselho, tenho mais de 25 anos de experiência no varejo farmacêutico. Na PagMenos eu estive à frente liderando áreas como compras, pricing, gerenciamento de categorias, marketing, na posição de vice-presidente comercial, com um forte relacionamento com a indústria farmacêutica. Esse movimento que culminou na minha ascensão ao conselho, ele concretiza, ele fecha o processo de sucessão da PagMenos para a segunda geração, tendo o Mário como presidente executivo, eu como presidente do conselho e aliado a nós um grupo de renomados conselheiros e no corpo executivo os melhores profissionais reconhecidos pelo mercado. O Deusmar Queiroz, o nosso fundador, ele sempre teve uma visão muito clara que queria colocar a PagMenos no patamar das empresas que se perpetuam. Então, nesse sentido, o ano de 2020 tem sido extremamente importante para a história da nossa empresa, para a história da nossa família, com o advento do IPO e com a concretização do processo de sucessão. O ano de 2020 tem sido desafiador para todo o mundo, mas corajosos como somos, estamos extremamente orgulhosos por atuarmos de forma protagonistas na linha de frente, de mãos dadas com a classe médica, no combate ao Covid, oferecendo não só o acesso a medicamentos, mas uma gama de serviços que vão desde exames laboratoriais, testes, consultas farmacêuticas e gerando informações de credibilidade e de relevância
para a população. Esse pool de serviços, eles fazem parte do ecossistema criado pela PagMenos, que eu computo como sendo um dos principais diferenciais competitivos da nossa empresa. A PagMenos não é uma mera farmácia, ela é um hub de saúde. E desde 2015, quando foi homologado o conceito de consultórios farmacêuticos, nós entramos de cabeça, fomos pioneiros e hoje temos mais de 800 consultórios farmacêuticos distribuídos em todas as unidades da federação. Reforçando esse conceito de pioneirismo, a PagMenos não só aderiu ao consultório farmacêutico, mas também foi pioneira a oferecer testes Covid, foi a primeira a aderir no programa Aqui Tem Farmácia Popular e a primeira e única rede de farmácias presente em todas as unidades da federação. Os consultórios farmacêuticos aqui na PagMenos são intitulados de Clinic Pharma e o Mário Queiroz vai trazer informações sobre essa ferramenta, mostrando como ela é importante para mudar o cenário de saúde do Brasil. Além do Clinic Pharma, o Mário e o Luiz trarão também números bastante positivos, que mostram que a PagMenos está num novo patamar. O turnaround foi executado com sucesso, estamos num novo momento, e nós temos o objetivo, que ao final do call, todos vocês percebam que a PagMenos está no melhor momento, com a melhor equipe. O terreno foi arado, as sementes foram plantadas e agora nós estamos colhendo os frutos. Eu passo a palavra para o Mário Queiroz, o nosso CEO e responsável por boa parte dessa colheita. É com você, Mário. Muito obrigado, Patriciana. Bom dia a todos. Este é um momento marcante para a PagMenos e para mim também, pois há muitos anos eu acompanhava, aí do outro lado da linha, as teleconferências das companhias aqui do Ceará, companhias de sucesso, como M. Dias Branco, a Apvida. Acompanhava também algumas empresas investidas e, claro, os concorrentes. E hoje estou do lado de cá, realizando a primeira teleconferência trimestral da PagMenos, um momento de muito orgulho e realização. Eu já começo aqui no slide 3, mostrando que nós estamos entregando nossas promessas do Roadshow. O terceiro trimestre de 2020 foi o quarto trimestre consecutivo de same-store sales positivo. Isso comprova que estamos no caminho certo. O turnaround foi executado. O reforço no time de executivos, o reajuste e ampliação do nosso sortimento de produtos, a otimização do nosso portfólio de lojas, a melhoria dos processos e sistemas e o aumento da produtividade em loja estão refletidos em números bem robustos. Não somente um same-store sales que atingiu 11%, mas também em venda média por loja, EBITDA e principalmente lucro líquido. Indicadores esses que serão mais detalhados pelo Luiz Novaes logo mais. No slide 4, falamos um pouco mais sobre o nosso hub de saúde. A PagMenos há muito tempo deixou de ser uma simples farmácia. Para sair da mesmice e entregar uma solução completa de saúde, nós montamos um verdadeiro ecossistema, oferecendo diversos serviços como convênios e parcerias com grandes empresas e planos de saúde, farmácias de manipulação, o AMI, que é o atendimento de medicamentos especiais, nossos canais digitais, toda uma plataforma de conteúdo e informação, a plataforma Sempre Bem, parcerias com PBM, somos sócios da ePharma, a maior PBM do Brasil, o Sac Pharma e a principal iniciativa desse hub de saúde, o Clinic Pharma, o qual eu quero trazer mais detalhes no próximo slide. Desde 2015, quando foi regulamentado o serviço de atenção farmacêutica no país, nós abraçamos essa iniciativa e lideramos essa transformação no varejo farmacêutico brasileiro. Nós já contamos com mais de 800 clínicas em nossas lojas, são mais de 80 mil atendimentos realizados por mês, são mais de 20 procedimentos ofertados, que vão desde aferição de pressão arterial até teste toxicológico para motoristas profissionais. Os números realmente impressionam. De janeiro a setembro, nós realizamos mais de 250 mil aferições de pressão arterial, mais de 200 mil aferições de glicemia, foram mais de 60 mil testes de Covid. E como a Patriciana falou, a PagMenos foi a primeira grande rede a realizar testes de Covid para seus clientes. E por que tudo isso? O cliente Clinic Pharma é muito mais fiel. Ele vem com mais frequência e o ticket médio é maior. Consequentemente, o share of wallet é maior. Ele gasta quase 3 vezes mais que um cliente comum. No slide 6, nós trazemos mais informações sobre a nossa plataforma Omnichannel. São diversos canais e vários serviços ofertados para que nosso cliente possa escolher como ele quer ser atendido.
Desde a central de televendas, que é muito relevante no Norte e Nordeste, e em especial para o nosso público de 55 anos ou mais, passando pelo nosso site, o nosso app e também os super apps de parceiros, até as 1.105 lojas físicas, são as diversas formas que os clientes compram conosco. E eles podem optar como querem receber seus produtos, se querem ir na loja, se apenas no drive-thru, se querem receber em casa ou utilizar o Clique Retire, o qual está disponível em 100% de nossas lojas. Tem ainda o programa de assinaturas, onde ele faz uma compra recorrente e programada. Já são mais de 3.000 assinaturas ativas. E a prateleira infinita, que possibilita o cliente receber em casa algum produto que, por acaso, ele não tem encontrado em uma de nossas lojas. Fruto de tudo isso e de uma constante melhoria na jornada do nosso cliente digital, atingimos 5,3% de participação. É importante ressaltar que a pandemia contribuiu sim para esse aumento, mas mesmo após o arrefecimento do lockdown e a volta à normalidade, o cliente que experimentou nossos canais digitais gostou e permaneceu. Outro ponto importante de destacar é a diferença de penetração nas regiões do país. Nas regiões sul e sudeste, onde há uma maior maturidade, maior adesão aos canais digitais, nossa participação chega a quase 13%, tão relevante ou mais ainda que concorrentes dessas regiões. Nas regiões norte e nordeste, onde a maturidade é baixa, ainda vemos um enorme potencial de crescimento e o Luiz Novaes trará ainda mais detalhes sobre o nosso digital. No slide 7, demonstramos o nosso compromisso com a satisfação do nosso cliente. Passamos a medir o NPS desde o início de 2019. E ele vem num crescimento constante, atingindo nesse terceiro trimestre de 2020, a nota de 72, o que significa nível de excelência. E no lado direito mostramos que a PagMenos teve a maior nota no Reclame Aqui, dentre as 7 maiores redes da Abrafarma. Isso mostra que realmente nos preocupamos com os nossos clientes e que o colocamos no centro de nossas ações. No slide 8, reforçamos a nossa liderança no Norte e Nordeste. Temos mais que o dobro de market share em relação ao segundo colocado. O Norte e Nordeste representa quase 1/4 do mercado farmacêutico. Percebam que números interessantes. Em 76% dos micromercados em que operamos, temos mais de 10% de market share. E em quase 40% dos micromercados, temos market share superior aos 10 maiores concorrentes, juntos. Nós realmente lideramos na maioria dos mercados em que operamos. E aqui vai uma informação adicional para vocês. Na Bahia, temos 113 lojas e 11% de market share. Em Pernambuco, temos 117 lojas e 18% de market share. Em Sergipe, temos 35 lojas e 28% de market share. Em Aracaju, capital de Sergipe, temos 38,4% do total de market share. E se analisarmos apenas as redes, temos 50,4% de market share. Tudo isso são dados auditados pela IQVIA. Tirem suas conclusões. No slide 9, falamos sobre o nosso público-alvo, a classe média expandida. Expressão essa cunhada por nós durante o nosso processo de IPO e que virou moda no mercado. A PagMenos sempre ditando as tendências. Enquanto outros estão querendo entrar nesse mercado agora, nós nascemos nele. Há 40 anos atendemos esse público B2 e C&D e lideramos nesse mercado. 66% de nossas lojas estão inseridas nessas classes. E por que esse foco na classe média expandida? Porque é um mercado de 115 bilhões de reais de oportunidade. É 4 vezes maior que o mercado A e B1. Para atender essa classe, tem que ter um mix aderente, um look and feel bem popular, um atendimento com calor humano e principalmente preço. E essa é a nossa fortaleza, está no nosso nome, PagMenos. Pesquisas mostram que nós somos 7% mais baratos que os concorrentes e isso é bem difícil de conquistar. Ninguém conhece esse público como nós. No último slide da minha introdução, venho reforçar que a PagMenos sempre foi reconhecida como uma empresa de crescimento robusto. A única presente em todo o país com mais de 1.100 lojas. Ninguém chega a 1.000 lojas se não souber expandir. Diminuímos o ritmo e repensamos nossa estratégia. Reforçamos o time de expansão, aprimoramos nosso ferramental, identificamos nosso mercado-alvo e já estamos em campo. Como consta no prospecto, 63% dos recursos levantados no IPO serão destinados para a abertura de novas lojas.
Nosso foco nessa primeira fase de expansão será no Norte e Nordeste, na classe média expandida. Uma loja demora em média 180 dias para ser inaugurada. Logo, acreditamos que as primeiras lojas deste novo ciclo serão inauguradas já no segundo trimestre de 2021. Agora, passo a palavra ao Luiz Novaes para apresentar nossos números do terceiro trimestre de 2020 e como eles refletem os frutos de todas essas iniciativas. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui na nossa teleconferência. Então, no slide 11, a gente vai apresentar a seção de destaques financeiros. A gente vai apresentar aqui as nossas entregas discutidas durante o nosso roadshow, que aconteceu há 2 meses atrás. É importante dizer também que aqui nesse slide, daqui em diante, a gente fala de informações com base no IFRS. A gente faz a conciliação com a norma antiga no nosso texto do release, para quem acompanha na regra anterior. Então, na nossa opinião, é um resultado muito positivo, muito forte, coloca a companhia num patamar diferente quando a gente compara com outros trimestres anteriores a esse. Então, os 6 principais destaques da companhia, o primeiro deles, Same Store Sales, muito forte, 11% no trimestre, com 9,8% de Same Store nas lojas maduras, uma venda média por loja por mês de R$ 574 mil, 13% superior ao terceiro trimestre do ano passado, 28,6% de margem bruta, uma retração aqui de 0,4 pontos percentuais, a gente vai falar um pouco mais disso daqui em diante, e uma melhoria na alavancagem operacional de 1,3 pontos percentuais, um indicador muito forte também. Então, como consequência desses 4 primeiros, os 2 reflexos aqui em EBITDA e lucro líquido, o EBITDA atingindo 7,9% e um crescimento de 0,9 ponto percentual em relação ao terceiro tri do ano passado, e um lucro líquido também muito forte de 40,2 milhões, uma margem líquida de 2,1%. E a gente dá mais detalhes sobre cada um desses indicadores nos próximos slides. No slide 12, a gente demonstra aqui que nossa conclusão da otimização do portfólio foi concluída. A gente encerrou aqui as últimas 7 lojas desse processo de otimização nesse trimestre. Nosso portfólio hoje completamente aderente ao nosso público-alvo, B2, C e D. A gente tem hoje, então, um total de 1.105 lojas, bastante concentrado neste público. Como o Mário falou, nosso ciclo de expansão já começou, a gente já tem vários pontos aprovados, e as novas lojas começarão a ser inauguradas no segundo trimestre do próximo ano. Outro destaque importante aqui nesse slide é que a gente tem mais de 80% das lojas maduras, ou seja, menos de 20% do portfólio naquele ramp-up mais inclinado de same-store sales, ou seja, o que enaltece a robustez do nosso same-store sales, ou seja, 10% de same-store sales quase de lojas maduras é um indicador realmente muito forte, que é o que a gente demonstra no próximo slide. Então, no slide 13, a gente demonstra aqui que 9,1% no crescimento da venda total, 11% de same-store sales, 9,8% de maduras, muito forte. Excluindo aqui as 50 lojas de shopping, que nesse terceiro trimestre elas foram reabertas, mas ainda com fluxo mais baixo, a gente teria tido um same-store sales de 13,5% e 11,6% nas lojas maduras. Realmente um indicador muito bom, um indicador excelente. E o reflexo desses indicadores a gente também observa no próximo slide, que é o slide 14. A venda média por loja atingindo R$ 574 mil, um crescimento de 13,4%. Já no quarto tri do ano passado e no primeiro tri desse ano, a gente já estava observando um crescimento bastante forte, próximo ali de 4%, 5%, mesmo antes da pandemia. No segundo tri, aqui já é um efeito um pouco mais forte do lockdown, a venda média caiu um pouquinho. E no terceiro tri, a gente retomou esse patamar com muito mais força de incremento, ou seja, como a gente comentou, 13,4% de crescimento. A gente atribui essa melhora na venda média por loja, no same-store sales, a várias ações que a companhia vem fazendo, melhorias operacionais, a gente destaca aqui algumas delas. A primeira, a gente diminuiu em 20% o nosso nível de ruptura em loja, a gente aumentou em 10%, mais ou menos, o portfólio de produtos oferecidos, a gente otimizou o portfólio, como a gente viu no início da apresentação, penetração do nosso canal digital atingindo 5,3%, reforço na equipe, a melhoria na operação de loja, como o Mário comentou, a gente está crescendo com qualidade. O nosso NPS atingiu 72 pontos, o que é nível de excelência. A nossa nota do Reclame Aqui, que é a experiência no canal digital, é a melhor entre as 7 maiores redes de farmácia que compõem a Abrafarma. Então, a gente, tanto na experiência física quanto na experiência dos canais digitais, a gente tem tido uma excelente nota.
E do lado direito do slide a gente demonstra a dinâmica de atendimentos de ticket médio. Os atendimentos reduziram 11,8% em função, né, desse novo comportamento dos consumidores durante o lockdown e durante esse período de pandemia, com uma menor frequência, mas que muito mais do que compensada com o aumento no ticket médio, que foi de 23,7%. E, de novo, aqui a gente atribui esse crescimento no ticket médio ao aumento de sortimento, a diminuição de ruptura e a penetração do canal digital, sendo que o canal digital tem aqui um ticket médio quase 3 vezes superior ao ticket médio das lojas. E então, no próximo, essa venda média ela foi alavancada pelos canais digitais, que é o que a gente destaca no slide 5, aqui, desculpa, 15. Alguns números complementares sobre ele. A gente saiu de um patamar de 40 milhões de reais para 100 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 151%. Em alguns estados a gente tem aqui uma penetração de 15,7%. Em São Paulo, uma participação de 15,7%. É um patamar igual ou até maior do que alguns outros players do nosso setor. E do lado direito, a gente mostra que os canais digitais eles vêm se sustentando em patamares bastante altos. No início, né, da pandemia, lá em fevereiro, março, a gente viu alguma migração dos canais da loja física para o canal digital, mas depois as lojas físicas recuperaram e a gente sustenta aqui num patamar super alto, mais do que 2 vezes superior àquilo que a gente observou antes da pandemia. E a gente também destaca aqui no canto direito inferior do slide a distribuição entre os componentes do canal digital. A gente destaca aqui 37% da venda do e-commerce puro e 32% do clique e retire, essas duas modalidades aqui, todas com essa interação no canal digital. E depois, nos demais canais, aqui 21% de participação do televenda, um canal muito importante para o público B2, C e D, 8% de super apps e 2% do Prateleira Infinita, canais que vem crescendo muito a participação. No próximo slide a gente destaca aqui a margem bruta, a gente atingiu 28,6% de margem bruta, a gente continua com a melhor margem bruta do setor, a gente tem um crescimento super importante de 7,4% no lucro bruto, aqui uma retração na margem bruta pontual de 0,4 ponto percentual. Para quem participou do nosso roadshow, vai se lembrar que a gente, desde o início de 2018, a gente vem aumentando a participação, incluindo itens no nosso portfólio de produtos, e alguns desses itens com giro um pouco mais baixo, e agora, né, com 2 anos depois desse movimento, a gente percebe alguma pressão um pouco mais alta de perdas, né, com produtos com vencimento se aproximando. A gente otimizou bastante a nossa logística reversa nesses últimos períodos também. Os algoritmos, né, de abastecimento de lojas também vão se otimizando conforme a gente vai aprendendo com o comportamento de venda de cada produto. E a gente também tem reforçado as dinâmicas de desconto em loja e negociação com fornecedores para diminuir esse índice de perdas. Então a gente não acredita que esse índice de perdas vai permanecer nos próximos trimestres. E também tivemos uma pressão pontual no terceiro TRI aqui de AVP, com a diminuição das taxas de juros. A gente tem aqui um efeito um pouco menor de AVP. Esse é um item sem efeito caixa, né, um efeito puramente contábil. E a gente está bastante otimista para o futuro em termos de margem bruta. A gente destaca do lado direito do slide algumas alavancas que a gente está usando para melhorar a margem. Então, GC, então sortimento de produtos, como a gente comentou, a gente já aumentou bastante o portfólio de itens e ainda temos muita oportunidade de melhoria. Em Vendor Management, que é a mecânica de negociação com os fornecedores, também muita oportunidade. A gente tem aqui organizado as negociações com os fornecedores e isso tem trazido bastante resultado para a companhia. CRM também, outra frente que está alavancando muito rapidamente, marcas próprias, pricing e abastecimento, como a gente comentou em slides anteriores. Então, essa combinação, essa queda de margem bruta, ela foi mais do que compensada com a alavancagem operacional, que é o que a gente destaca no próximo slide 17, uma alavancagem muito forte, de 1,3 ponto percentual. E aí, falando do lado esquerdo aqui, as despesas com lojas, né, as despesas com vendas, uma combinação de incremento de venda e redução de despesas, aqui principalmente focada em produtividade, então, uma maior venda por funcionário. A gente observa que no segundo TRI a gente tomou algumas ações importantes, né, para contenção de despesas. A gente aproveitou das medidas provisórias, a gente colocou aquele grupo de risco afastado, né, para poder preservar os nossos colaboradores e os nossos clientes. E a gente, tendo feito isso tudo, a gente conseguiu diminuir aqui a proporção de despesas nesse trimestre, que caiu para 313 milhões, o nosso patamar anterior era próximo de 340. Então a gente conseguiu aqui conter as despesas durante esse período difícil. A gente retomou aqui um patamar de 340 milhões de despesa no terceiro TRI, mas com uma proporção sobre o faturamento bem menor, o que nos traz essa alavancagem maior. Do lado direito,
a gente tem uma pressão um pouco maior de despesas administrativas. Isso também é pontual. A gente implementou agora, concomitante com o IPO, um plano robusto de ações restritas para o management da companhia, o que fez uma pressão um pouco pontual aqui no terceiro TRI. Nos próximos anos, as próximas parcelas do plano serão diluídas entre os trimestres, ou seja, a gente não deve ter uma pressão concentrada. E além disso, no terceiro TRI, a gente também tem alguns gastos pontuais com consultorias estratégicas, o que pressionou um pouquinho as despesas administrativas nesse momento. E aí, no próximo slide, a combinação de tudo isso, no slide 18, de melhoria de same-store sales, melhoria de venda, alavancagem operacional, isso tudo se concretiza na margem EBITDA, um excelente resultado que, como eu disse anteriormente, coloca a companhia num patamar muito diferente do que a gente vinha observando antes, um crescimento de 22,1% em margem, em EBITDA, e 0,9 ponto percentual em margem EBITDA. Sem o IFRS, na norma antiga, a nossa margem foi de 4,6%, 1 ponto percentual maior do que o terceiro TRI de 19, que era 3,6%, e a gente está diminuindo os gaps, como a gente comentou durante o roadshow, a gente está entregando aquilo que a gente comentou. A gente ainda acredita que somos uma ketchup store, a gente tem muita alavanca de melhoria de margem, a gente já entregou uma parte delas, mas temos ainda muito espaço para ser melhorado. E, da mesma forma, no próximo slide, no slide 19, o lucro líquido da companhia atingiu também o patamar assim, melhor, acho que talvez dos últimos 3 anos, 40 milhões de reais de lucro líquido no trimestre, uma margem líquida de 2,1%, um indicador muito positivo, provando que a gente está no caminho certo. E na norma antiga, aqui fazendo um paralelo, a gente atingiu um lucro líquido de 44,6 milhões de reais, ainda maior do que os 40 que a gente demonstra aqui, com 2,3% de margem, também um indicador muito forte, que além dos efeitos operacionais que a gente destacou na margem EBITDA até o slide anterior, a gente também tem efeitos positivos abaixo do EBITDA, que são os resultados financeiros, né? Com a capitalização da companhia a gente diminui custos financeiros, e a gente também tem alguns efeitos positivos de imposto de renda com aumento aqui de dedutibilidade de despesas também. Então a gente está no nosso melhor patamar dos últimos 3 anos, realmente resultados muito fortes, e isso também se concretiza na desalavancagem financeira da companhia, que é o que a gente demonstra no próximo slide 20, a gente atingiu 0,9 vezes dívida líquida EBITDA com IFRS e 0,5 vezes com IFRS, desculpa, e 0,9 sem o IFRS 16. E é importante dizer que a gente ainda não tem nesses números a segunda parcela de capitalização da companhia, do IPO. A gente, com o exercício do Green Shoe, que aconteceu no dia 2 de outubro, a gente vai observar no quarto TRI uma melhora ainda mais intensa na desalavancagem financeira da companhia. E do lado direito aqui, a nossa normalização do ciclo de caixa, a gente deixou de fazer antecipações de recebíveis, como a gente já vinha fazendo nos trimestres anteriores, a gente estabiliza aqui no patamar próximo de 51 dias no terceiro TRI, a gente estabiliza num patamar maior do que nos trimestres anteriores, mas a gente tem aqui um efeito bastante positivo para a companhia, que é a diminuição de custos sem a antecipação de recebíveis, então, que contribui para o lucro líquido que a gente comentou em slides anteriores. E aqui a gente queria também enaltecer a nossa equipe de supply, a nossa equipe comercial, que a gente mesmo com a demanda forte que nós tivemos de produtos durante a pandemia, né, mais intensa, a gente conseguiu manter o abastecimento de lojas sem grandes solavancos aqui no prazo médio de estoques, no prazo médio de pagamento, sem grandes pressões no ciclo de caixa, realmente um ponto muito positivo aqui na administração de estoques da companhia. E aí eu termino a minha apresentação no próximo slide, com o consistente geração de valor para os acionistas da companhia. Nosso ROIC atingiu 18,7%, um crescimento de 5,4 ponto percentual e um alfa aqui de 15,6 ponto percentual, uma diferença aqui entre a valorização da ação da companhia e o Ibovespa até o fechamento do trimestre 30 de setembro. E aí, com isso, eu passo a palavra para o Mário para resumir e concluir aqui a nossa apresentação. Por favor, Mário. Muito obrigado, Novaes. Bom, nesse slide, queremos fazer um wrap-up dos principais tópicos da nossa apresentação, antes de abrir para perguntas e respostas. Então, o turnaround foi executado e os números comprovam isso. Todo o trabalho em corrigir o rumo, ajustar a estratégia, reforçar o time, está refletido nos números do terceiro trimestre, conforme nosso discurso do IPO. Somos a única rede presente em todos os estados do Brasil, a terceira maior rede do país e líder indiscutível no Norte e Nordeste. Muito mais que uma farmácia, somos um hub de saúde e cada vez mais aumentamos nosso protagonismo no cuidado da saúde do brasileiro.
Conhecemos mais que qualquer outro a classe média expandida e somos líderes nesse mercado. Ainda somos uma catch-up story com muitas alavancas de criação de valor. Já retomamos uma nova fase de crescimento, tanto em vendas como rentabilidade, e nós acreditamos que estamos com o melhor time e em nosso melhor momento. Agradecemos a todos e agora abrimos para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor pressione *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Mário, Luiz e Patriciana, obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade vão ser algumas. A primeira delas, a gente vê um same-store sales bastante forte, refletindo uma série de iniciativas que a empresa tem colocado de pé. Eu queria entender como é que isso se comporta ao longo de outubro, se vocês puderem comentar, e pegar um pouquinho de cor, né? E aí é óbvio que o dinheiro não vem carimbado. Se vocês têm visto alguma ajuda incremental vindo de auxílio emergencial em categorias que normalmente performam talvez de maneira um pouco mais fraca do que você hoje. O segundo ponto, entrando no que o Mário comentou, relativa à expansão, que vocês demoram mais ou menos 180 dias para colocar uma loja de pé. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão de prospecção de pontos hoje, né? Então, se a gente já tem algum pipe para a gente começar a pensar para olhar no segundo tri do ano que vem. E o segundo ponto é o quanto de abertura vocês acham que a gente deveria trabalhar no próximo ano. Obrigado. Obrigado, Joseph. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui falando do auxílio emergencial e o Mário nos ajuda com o tema de expansão. Sobre o auxílio emergencial, todo mundo sabe que agora em outubro, né, o valor caiu de 600 para 300, a gente não percebeu absolutamente nenhum impacto na nossa operação. A gente está monitorando muito de perto esse tema, Joseph. A gente sabe que foi uma medida super importante do governo e acertada, isso tem ajudado a economia como um todo. A gente fez a conciliação dos 65 milhões de pessoas que receberam auxílio, né, que está no portal da transparência, com a nossa base de 36 milhões de clientes. A gente sabe exatamente qual foi o impacto antes e depois. E aqui, sendo bastante transparente, a gente percebeu que essas pessoas que receberam auxílio antes da pandemia, a frequência delas na nossa loja era até maior do que durante a pandemia. A gente percebe um movimento de migração dessas pessoas para o farmácia independente, né, que aconteceu durante ali março até julho e agosto. A gente já recuperou essas pessoas porque elas fizeram compras ali pontual mais próximas das suas casas, e mesmo assim a gente mantém e está ganhando bastante espaço. A gente sabe que aqui o nosso setor é muito resiliente, né? 70% do nosso portfólio é inelástico, ou seja, a pessoa ela não consome mais remédio porque ela está com um pouco mais de liquidez. Para os outros 30% de portfólio pode ter sim algum incremento, mas a gente já vinha crescendo num patamar acima até dos indicadores da Barpharma nesse portfólio, né, de produtos. A gente atribui nosso crescimento a essa diminuição de ruptura, que é bastante intensa aqui para a gente, o aumento no portfólio de produtos. Então, a gente está bastante otimista, mesmo se houver, né, a descontinuação aqui do auxílio emergencial, a gente não prevê nenhum grande impacto para a gente. A gente sabe exatamente, como eu disse, onde estão os clientes, quais são as lojas mais impactadas. Se a gente precisar fazer alguma ação pontual de CRM ou de sortimento de produtos, a gente tem um portfólio grande de marca própria, né, que é bastante aderente a esses públicos. Então, a gente está bastante acompanhando muito perto, mas a gente não tem percebido grandes impactos nesse sentido no mês de outubro e não temos perspectivas daqui em diante, não. Joseph. Bom, olá, Joseph. Vou responder aqui a segunda pergunta quanto à expansão. É sabido que a PagMenos, por enquanto, não dá guidance, mas o que eu posso lhe informar
é que, conforme foi dito no nosso prospecto, 63% do valor levantado no IPO será destinado para novas lojas, que dá aproximadamente 500 milhões de reais. E aí você pode fazer o cálculo do CAPEX médio, então dá para saber quantas lojas nós pretendemos abrir nos próximos anos. A PagMenos é uma empresa que já mostrou que tem capacidade de abrir em torno de 150 lojas, né? 145 nós abrimos em 2016, 170 em 2017, 141 em 2018. Então, a gente vai ser mais comedido, o foco é muito mais em qualidade do que quantidade de lojas. E como a gente vai iniciar 2021 abrindo apenas no segundo trimestre, então o ano 2021 será uma quantidade menor de lojas, infelizmente a gente não pode dar guidance, mas que vai se normalizar ao longo dos próximos anos. Lembrando também que eu foco nas regiões Norte e Nordeste e na classe média expandida. Perfeito, obrigado, Mário e Luiz. De nada. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Saragiotto, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta rápida, entender um pouquinho essa dinâmica de market share, né? A gente viu que teve o market share que caiu um pouco em algumas regiões, e vocês comentaram bem dessa compra em bairros mais periféricos, onde os independentes se beneficiam. Só queria entender como é que está essa dinâmica. Você já viu alguma normalização, algum retorno? E, obviamente, como vocês pararam, né, com o fechamento de lojas, já racionalizaram toda a base de lojas, como é que vocês veem essa dinâmica de market share agora com reabertura? Obrigado. Bom, obrigado, Vitor, pela pergunta. E você tem razão no que você fala, né? Você ressaltou muito bem. Para nós da PagMenos, nós encaramos como um grande feito a gente praticamente manter o market share, mesmo tendo uma redução no portfólio de lojas de 44 lojas nos últimos 12 meses. Isso mostra a pujança e o crescimento e o aumento de produtividade das nossas lojas maduras, mostra que realmente nós corrigimos os erros do passado e que nós estamos colhendo o fruto de toda essa melhoria, tanto no sortimento quanto na produtividade em loja, a venda média por loja. E a gente acredita que na medida que a gente voltar a abrir lojas, a gente vai conseguir voltar a ganhar market share, tanto no Norte e Nordeste, que será o foco da nossa expansão, como no Brasil como um todo. Acho que, além desses tópicos que o Mário falou, Vitor, como a gente comentou, né, durante a pandemia, né, as pessoas elas fizeram ali as suas compras em bairros mais periféricos, né, ou seja, mais próximos das suas casas. Como eu comentei, as farmácias independentes ganharam share durante esse período. Como a gente manteve o nosso share, significaria dizer que dentre as grandes redes, a gente, além de ter fechado ali 40 e poucas lojas, a nossa participação entre as grandes redes aumentou durante esse período. Então, sofremos menos. Sofremos menos. Obrigado pela pergunta, Vitor. Show de bola, pessoal. E se eu puder fazer só mais uma, Mário e Luiz, a respeito de loja de shopping, como é que vocês estão vendo a dinâmica, né, na loja de shopping, venda? Tem uma normalização? Quanto vocês esperam que isso normalize? E como é que está hoje o tipo de restrição de horário / fechamento de shoppings? Bom, obrigado mais uma vez aí pela pergunta, Vitor. Nós temos uma vantagem de ter a Manuela Artigas no nosso conselho, que também ela é head do grupo Kalila, que cuida do Shopping de Iguatemi. E a gente tem informações de como está o comportamento. E é bem díspare, né? Enquanto a gente tem lojas em shoppings que ainda não voltaram a 50% do faturamento, já temos outras já beirando 90%. Então, depende de cada shopping, depende de cada região, mas a gente vê uma normalização, ainda não chegou a 90%, né? Como alguns chegaram, mas a média ainda está próximo de 60%, 70% da venda que a gente tinha antes da pandemia. A gente acredita na normalização. Claro que agora está surgindo essa questão da segunda onda, ninguém sabe realmente quem vai aderir ao lockdown, quantos vão aderir ao lockdown, mas o que importa para a gente é que
são 5% do nosso portfólio, são 55 lojas que nós temos em shopping. É um valor relevante, o que mostra que a gente conseguiu crescer, principalmente em lojas maduras, quase 10%, mesmo sem essas 55 lojas puxando para baixo, mas uma parcela menor do que outros concorrentes. Perfeito, Mário. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú. Oi, pessoal. Bom dia. A minha pergunta é com relação à rentabilidade. Né? Vai comentar na apresentação que há uma série de iniciativas que visam a melhoria das margens da companhia. A gente já viu nesse trimestre isso se materializando de forma intensa na comparação ano contra ano. Queria pedir um pouco mais de detalhes, se pudesse contar para a gente quais são essas iniciativas, prazos para a implementação. Acho que seria um bate-papo interessante. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Thiago. A gente tem várias iniciativas, algumas delas que a gente já capturou, né, benefícios, e outras que a gente tem bastante otimismo de capturar daqui em diante. Falando dos 3 grandes grupos, né, de componentes do EBITDA, em vendas, a gente ainda tem oportunidade de aumento de sortimento de produtos, a gente ainda tem oportunidade de diminuir ruptura em loja, a nossa área de CRM, né, a nossa área de fidelidade também tem muitas ações legais sendo conduzidas, o digital ainda muita oportunidade de aumentar a penetração, medicamentos especiais, a gente está só começando, ainda tem uma avenida gigantesca para ser capturada, parcerias também. Então essas são as grandes alavancas em vendas. Em margem, a nossa área comercial vem trabalhando já desde o início do ano numa mecânica diferente, né, de negociação com fornecedores, fazendo paralelos, né, de fornecedores dentro de uma mesma categoria e tentando trazer aqueles fornecedores que entregam margens menores para a média ou até acima. Então, isso tem trazido excelentes resultados, também otimização em pricing. Ainda temos uma penetração de genéricos abaixo do potencial, né? A gente é undershare nessa categoria, a gente tem muita oportunidade de melhorar genérico. E marca própria também outro componente de margem que nos ajuda muito já atualmente. A gente é um dos líderes aqui nessa categoria, no nosso setor, e ainda temos muita oportunidade. A gente vem fazendo lançamentos importantes de itens de marca própria em categorias onde a gente não está ainda, e isso a gente pretende aumentar ainda a penetração desse canal, que vai nos ajudar em margem. E em despesas, ainda temos também espaço em produtividade. A nossa área de operações, junto com recursos humanos, tem trabalhado muito forte em aumentar a otimização com treinamento de pessoas, com melhoria de sistemas. Logo no início do próximo ano, a gente começa um rollout importante em loja de um novo sistema de frente de loja, o que vai aumentar ainda mais a produtividade. A gente tem a oportunidade também em negociações de contratos de aluguel, de serviços, entre outros. Isso sem falar da expansão, né? Ou seja, nossa expansão começou a todo vapor, bastante assertiva, e a gente tem já temos vários pontos aqui aprovados, e a gente está bastante otimista com esse movimento também, Thiago. Legal, Novai, está super claro. Obrigado aí pela resposta. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Iger, XP Investimentos. Bom dia, Mário, Novaes, Patriciana. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A primeira é mais focada nessa iniciativa de vocês da Clinic Pharma, né? Entendo que já está presente em bastante lojas, chegando acima de 800 nesse trimestre. Queria entender um pouquinho se vocês estão fazendo algum tipo de ajuste ou iniciativas nas lojas que já têm esse modelo implementado, e também como que vocês estão vendo a perspectiva de fazer o rollout para as outras lojas do portfólio. E aí a minha segunda pergunta é em relação às iniciativas omnichannel que vocês têm feito. Vocês comentam do Clique e Retire e da prateleira infinita, que vocês têm acelerado o rollout desde o segundo trimestre. Se vocês puderem falar um pouquinho de como que isso está em relação à sua base de lojas, em termos de penetração, também seria bacana. Obrigada. Bom, obrigado pela sua oportunidade de falar um pouco mais do nosso hub de saúde, do Clinic Pharma, Daniela. Hoje a gente é líder nessa iniciativa, são mais de 800 Clinic Pharmas espalhados aí por todos os estados da federação, e a gente ainda enxerga a oportunidade de aumento do número de clínicas, mas o nosso foco está em ampliar os serviços, né?
Então, nós temos um pouco mais de 400 lojas que oferecem o serviço de injetáveis, e a gente quer levar para todas as 800. Hoje a gente ainda tem um número reduzido de lojas que fazem vacinas, aplicam vacinas, e a gente quer ampliar, né, quer ter pelo menos 2 em cada capital. A gente tem uma parceria muito boa com a HiLab, que são testes laboratoriais rápidos. Nós abraçamos essa causa aí muito no início. São vários testes que nós oferecemos. Nós temos em 268 lojas e estamos ampliando para mais de 400 lojas a possibilidade de realizar esses testes rápidos. Então, o nosso foco está em ampliar o mix e ter cada vez mais os Clinic Pharmas mais completos, com toda a gama de serviços prestados. Além desses serviços periféricos, a gente tem a parte de farmácia e manipulação, que é focada aqui no Nordeste, e a gente quer ampliar para outras praças, que apesar dela ser um pouco, o faturamento não ser tão relevante, mas ela complementa a cesta de serviços para os nossos clientes, e isso vem crescendo, né? O pessoal muito preocupado com a parte de suplementação, a parte de nutrição, dermatológico, isso é muito forte. A telemedicina, que foi um avanço com a Covid, né, desburocratizou. Hoje a gente já está com 30 lojas oferecendo a questão da telemedicina assistida, e também nós oferecemos isso no nosso site. Então, ainda é incipiente, mas já é uma realidade na Pague Menos. Então, o foco nosso quanto ao Hub de Saúde agora é sair ampliando os serviços nas nossas lojas. Nós já somos líderes em quantidade de lojas, agora a gente quer a quantidade de serviços prestados. Se eu puder completar aqui, Mário, Daniela, o público, né, que a gente atende, esse público B2C e D, a gente tem aqui algumas estatísticas de que mais de 70% desse público não tem acesso a plano de saúde privado. E eles dependem, então, do SUS, que nem sempre consegue prestar aí um bom atendimento, diferente de outras redes de farmácia, né, que tem um foco mais no público A e B. E esse público tem um acesso a bons hospitais, a bons laboratórios. O nosso público ele é bastante carente, né, desse tipo de assistência médica. Então, isso é muito importante para o cliente que a gente atende, e é muito importante também para a gente, porque quanto mais a gente conhece esse nosso cliente, mais a gente consegue ofertar produtos relacionados à patologia dele, e mais a gente consegue atendê-lo da melhor forma possível. Então, a gente realmente aposta muito nisso. A gente, como o Mário falou, é pioneiro nisso desde 2016, e é super importante, a gente realmente reconhece esse item como um dos nossos grandes diferenciais. Desculpa nós nos alongarmos aqui na pergunta, mas é porque a gente gosta muito de falar de Hub de Saúde, é um grande diferencial da Pague Menos, e eu queria ressaltar que nós cobramos por esse serviço, né? Se o Clinic Pharma, olhando como uma business unit, ela para de pé e o P&L é positivo. Então, a gente colocou até no nosso release que o faturamento com esse serviço cresceu 349%. Então, eu vou abrir um dado aqui para vocês. Nós fazíamos mais de 150 mil atendimentos quando a gente não cobrava. A gente passou a cobrar, e mesmo assim nós já estamos com mais de 50% da quantidade de atendimentos sendo realizados, mesmo cobrando. Ou seja, a população percebeu o valor nesse serviço, e ela paga por esse serviço. Mas o nosso foco não é monetizar, não é fazer dinheiro com o Clinic Pharma. O nosso foco é fidelizar o cliente. E porque, como eu mostrei, um cliente que utiliza dos serviços Clinic Pharma é um cliente mais fiel, um cliente que vem com mais frequência, que o ticket médio é maior, consequentemente o share of wallet dele na Pague Menos é maior. Agora, na sua segunda pergunta, Daniela, falando do Omnichannel, né? A Pague Menos, por estar aqui no Norte e Nordeste, que nós estamos no Brasil todo, mas as nossas regiões core é o Norte e Nordeste, 75% do nosso negócio vem aqui do Norte e Nordeste, e é uma região, como eu mostrei, que tem uma adesão menor do que o Sul e Sudeste, tem uma maturidade de utilização dos canais digitais menor que o Sul e Sudeste, e a gente não se conforma com isso, e a gente tem uma busca constante de melhoria dos nossos serviços para fazer com que a população do Norte e Nordeste utilize cada vez mais as plataformas digitais, a nossa plataforma Omnichannel. Então,
se a gente já conseguiu chegar a quase 20% de penetração, como no Rio Grande do Sul, aí você pode dizer, não, mas no Rio Grande do Sul você tem 8 lojas. Ok, eu estou em São Paulo com 85 lojas, um faturamento bastante relevante, e eu consigo fazer quase 16% de penetração. Então, eu sei como fazer, eu ofereço um bom serviço, sou extremamente agressivo, desafio vocês a comprarem aí no nosso e-commerce e fazer a pesquisa de preço. Nós somos bastante agressivos, como o nosso nome já diz. Então, a gente sabe que é uma questão de educar o cliente, catequizar o cliente a utilizar. Isso aí diminui muito o atrito na jornada do cliente, e para quem tem uma capilaridade de 1.105 lojas, que está presente em mais de 320 municípios em todo o Brasil, a gente tem como encurtar essa distância com o cliente. Nós somos realmente bem próximos dele e estamos... Uma coisa importantíssima que eu tenho que falar é do time. Nós reforçamos nosso time, nós fomos buscar no mercado o cara que mais entendia de digital no varejo farmacêutico, trouxemos para o nosso time e ele tem feito um grande trabalho. Os números aí comprovam isso. Então, prateleira infinita, que é uma coisa que poucos têm, a gente oferece, e isso é assim... é não deixar o cliente sair sem o produto dele, é atender o cliente na sua magnitude. Então, a gente está cercando o cliente de todas as formas para que ele seja atendido como ele quiser. O Clique e Retire, como você mencionou na sua pergunta, é outro grande feito. Poucas são as redes que têm a possibilidade de Clique e Retire em todas as suas lojas. E a Pague Menos tem isso desde o primeiro trimestre. Do Oiapoque ao Chuí, você consegue comprar com Clique e Retire. E como eu disse aqui para finalizar, a televendas, que é muito importante aqui no Norte e Nordeste, muito importante para o público de maior idade, 55 anos ou mais. A gente fez um investimento, nós temos mais de 200 lojas que atendem, que têm o serviço de delivery de uma forma pulverizadas, descentralizada, e nós implementamos agora, nesse terceiro trimestre, uma central única de atendimento aqui no Ceará, que vai atender todas as lojas do Brasil de uma forma padronizada, e a gente foi motivado a fazer isso porque a gente mediu e a gente perdia 60% das nossas ligações. Ou seja, olha o potencial de atendimento do cliente e de aumento de venda. Então, a gente está muito otimista com essa plataforma omnichannel que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Excelente, obrigada e parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Selle, Santander. Bom dia, pessoal. Primeiramente, dar os parabéns aí pelo release e pela abertura de capital. Fazer umas perguntas aqui, acho que mais em termos de estratégia e de como está indo o resultado de vocês. Pensando em termos de mix, tiveram algumas notícias aí recentes de crescimento de venda de genéricos nesse sentido. A gente pode esperar aí, ou vocês esperam alguma mudança em termos de mix, um aumento de genéricos ou uma variação diferente aí, até o crescimento de serviços, como talvez já seja esperado? Se vocês pudessem mandar algum tipo de detalhe de como tem avançado no quarto tri, ou como vocês esperam isso para o ano que vem, seria bem interessante. Tá? E acho que uma pergunta que também surgiu aqui em termos de capital de giro, apesar do aumento aí de assortment que vocês fizeram, do número de SKUs de produto, principalmente de medicamento, vocês tiveram uma redução ali dos dias de estoque. Vocês conseguem dar um pouco mais de detalhes aqui de onde a gente pode esperar esse número de estoque, tá, em termos de dias? Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Quanto a genéricos, como o Luiz mencionou, a gente tem um grande potencial, né? Nós somos undershare, enquanto o mercado é em torno de 11%, nós somos 9,2% e tem muito a ver com o nosso público, e a gente tem trabalhado, tem crescido em 2020 mais do que a média da empresa, mas ainda tem um grande potencial. Nosso time comercial está trabalhando numa campanha exclusiva, principalmente para aquelas lojas que estão inseridas em mercados pop combate. A gente tem 4 tipos de lojas, formatos de lojas de shopping, lojas top, lojas pop, que são as lojas padrão, e lojas pop combate. A gente disputa muito o mercado com os independentes, com os associativistas, e aí a gente tem um potencial muito grande em adequar o mix do genérico nessas praças aí, que eles trabalham com um genérico de valor agregado bem mais baixo.
e a gente está também, nós estamos nos adequando a esse mix aí. Então, até por sermos undershare, a gente tem uma propensão em buscar esse gap aí, e pelo menos para a média do mercado, e quando o bolso aperta, existe o trade down natural, e por isso você deve ter ouvido aí essa questão de um aumento dos genéricos no mercado. O Luiz pode trazer um pouco mais de cor aí para essa resposta e já falar sobre o ciclo de caixa e PNL. Legal. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Só reforçando o que o Mário falou, realmente o nosso time da área comercial, junto com a área de operações, tem realmente trabalhado para aumentar o portfólio de produtos. Esse, como eu disse, é uma das principais alavancas nossas, né, de incremento de vendas. Então, isso tem sido bastante importante para a companhia. Falando mais especificamente de dias de estoque, então mesmo com esse incremento no portfólio de produtos, a gente aumentou sim um pouquinho o nosso nível de prazo médio de estoque, mas ele está acompanhado do prazo médio de pagamento, ou seja, a gente fomenta, né, com a indústria a inserção de itens no nosso portfólio, e eles também nos ajudam a financiar uma parte importante desse incremento no portfólio sem grandes pressões no ciclo de caixa. Então, a gente sabe que é bastante importante aumentar esse portfólio de produtos em lojas, né? Quanto maior o número de itens relacionados à saúde a gente tiver, mais o nosso cliente pode fazer a sua cesta completa dentro da nossa loja. Então, a gente percebeu esse movimento que vem sendo feito desde 2018, que isso tem nos ajudado muito. Talvez seja a principal alavanca nossa de melhoria de performance operacional da companhia. E a nossa área de supply, ela também atingiu um ponto de maturação bastante importante. É uma área recém-criada na companhia, dois anos atrás foi criada, o time está bem formado, os algoritmos que foram bastante otimizados, né, de reposição de itens em loja, frequência de abastecimento. Então, a gente está bastante satisfeito com essa dinâmica de supply daqui da companhia. Óbvio que sempre tem ainda alguma oportunidade de melhoria, mas a gente chegou num ponto bastante importante de abastecimento de loja e sem pressão no ciclo de caixa, como você comentou, Gabriel, como você pediu, né, para que esclarecêssemos aqui. Obrigado pela pergunta. Certinho, muito obrigado, pessoal, ficou claro. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Mário Queiroz para suas considerações finais. Bom, amigos, estamos muito felizes em termos concluído o nosso processo de IPO, mais ainda por estarmos entregando os números comprometidos, né? As nossas iniciativas, tanto no âmbito do Hub de Saúde quanto na plataforma Omnichannel, já mostram números fortes e com grande potencial de crescimento. Os números do terceiro trimestre mostram que estamos no caminho certo. Same-store sales de 11%, margem EBITDA crescente e um lucro líquido de 40 milhões de reais. O nosso time de campeões está extremamente engajado, com a faca nos dentes, o sangue nos olhos, para voltar a expandir, aumentar a produtividade e, acima de tudo, encantar nossos clientes. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. A teleconferência da Pague Menos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.